Marcelo Giacomini, estou aqui com a presença fantástica do nosso Denis Peterson e do Arthur Ribeiro, nosso portuga fantástico, trader já antigão, uma pessoa de uma amizade tremenda, um conhecimento técnico sobre Bolsa de Valores absurdo, e isso me deixa muito contente estar cercado de pessoas legais. Então, o Denisão pediu para que nós mostrássemos um pouquinho de gráfico, e aí eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar para vocês como é que é a minha tela, como é que a gente faz, o que deve ser visto, né? E vou contextualizando, vou conversando, mostrando o gráfico para vocês, e vou contextualizando como é que é a vida do trader. Né? Temos uma sumidade no mercado brasileiro, uma pessoa engraçadíssima, que é o Odir Aguiar, o Didi, foi o primeiro professor decente que eu tive, muito querido, que ele fala que o trader tem que ser vagabundão, né? E é verdade mesmo, porque nós temos algumas crenças, lembra que eu falei para vocês, e aí vejam que a gente vai falar mais sobre o mindset emocional, essa parte psicológica, mas desde o início eu já estou conversando isso com vocês. A Bolsa de Valores, ela nos proporciona coisas que são muito diferentes do nosso dia a dia. Para o sucesso, para a tua mudança de patamar, jargões diferentes de tudo que tu tem acompanhado até então. É um mundo muito novo. E nós temos, por aprendizados, por experiências, que a insistência nos leva a otimizar os nossos resultados. Sim, né? Se eu estudar demais para um concurso, se eu colocar nas paredes lá a fórmula de Bhaskara, eu coloco lá o pi, 3,1416, não sei quanto. Então, se tudo eu colocar penduradinho, eu fiz isso para estudar para a história, por exemplo. Eu lembro de uma prova da PRF de 2000, de 99 ou 98, e naquela época caía conhecimentos gerais, e aí eu tinha que saber, eu me propus a saber todos os presidentes da República. Então eu colocava lá, eu fazia um desenho, colocava na parede isso. O 06, né? O 6 é o meia. Então 06 pena. Pena, eu coloquei uma pena cortada no meio, do ladinho, então eu sabia que em 06, em 1906, era Afonso Pena. Então, diversas mnemônicas assim vão te ajudando a tu decorar. Então, 64, eu sou de 74. Em 64, fizeram um castelo branco para esperar o meu nascimento, 10 anos antes. Então, em 1910, apesar do presidente não ter sido nada legal, né, foi um presidente ruim, que era sobrinho do Deodoro da Fonseca, que era gaúcho. Então, e o Hermes também era gaúcho. Então, eu pensei o quê? Um cara 10 é um cara gaúcho, porque eu sou gaúcho. Aí, então, em 1910, era o Hermes da Fonseca, não esqueci mais. Então, tudo tu vai podendo fazer isso, e quanto mais tu faz, mais tu aprende. Na Bolsa não é bem assim. Precisamos de tempo de tela? Sim. O que é tempo de tela? É exposição ao gráfico, exposição às malandragens do mercado. Eu vou aprendendo a fazer, a interpretar as coisas, aprendendo a ver o gráfico. Sim, eu preciso de tempo para isso. Agora, tempo de trabalho, Deus ajuda quem cedo madruga. Pois olha, no trader, como o vagabundo que pode ser, tu pode muito bem acordar às 11 da manhã, abrir o gráfico, em 15 minutos, tu fazer R$1.000, por exemplo, que, aliás, é um dos motivos que tem... Deixa eu cortar aqui para vocês. Ó. Tem esse 1.000 cruzeiro aí, é para lembrar de fazer 1.000 pila. Né? E aqui atrás tem o 10, que é para lembrar de fazer 10.000. Então, eu tenho diversas dessas mnemônicas espalhadas pela casa, na geladeira e tal. E funciona, pessoal. A gente ouve muito, e isso é um convite para fazer para vocês. A gente ouve vídeos, lê livros de autoajuda. Né? Eu tenho uma visão muito reservada sobre autoajuda. Então, como eu disse para vocês, minha mãe me adotou, aquela coisa toda, uma vida bem simplesinha. E como é que faz para dar o upgrade? Para mim, o meu primeiro livro foi O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Lair Ribeiro, que é legal e dá uma visãozinha diferente para quem precisa de alguma orientação. Depois foi A Mágica de Pensar Grande, do Dr. Albert Schweitzer, que ele ali começou a ir no rim do negócio. E aí gostei muito de linguagem neurolinguística. Me fez ajudar muito. Só que chega num momento que tu começa a ver que não é sorrir para o mundo e vão bater na porta e te dar dinheiro. Não é pense positivo e as coisas caem do céu. Não, não é. E eu sei que você e na sua casa tem suas dificuldades,
nas mais diversas searas, desde, às vezes, pagar uma conta, alguém está desempregado, é um filho que vem e não estava sendo planejado. Então, tudo isso, a vovó está doente e o plano de saúde para o idoso é muitíssimo caro no Brasil. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia e da cruz que a gente tem que carregar. E quando tu tem uma oportunidade com uma bolsa de valores, onde pode, como eu dei o exemplo para vocês, tu pode fazer sim R$ 1.000 ou R$ 50 mil em poucos minutos, ou talvez horas, algumas operações duram segundos, nossa, ó, o zoião é zóio, né, com Z. O zoião é de criar remela de meio quilo. Talvez eu estou andando assim, eu torto, assim, da remela tão grande que é, porque o olho grande aparece e tu não se contenta em ganhar 100, 200 mil, tu quer ganhar 2, 3, 4 e acaba devolvendo tudo. E eu vou mostrar para vocês como isso acontece na prática. Gurizada, qualquer coisa, vocês me acionem aí que eu faço uma intervenção tática. Eu estou ouvindo e eu contribuo aí com alguma coisa, se vocês quiserem saber. Vou compartilhar a tela do meu gráfico. Nesse exato momento, right now, vocês estão vendo o que eu vejo todos os dias. E esse é o gráfico. Aqui eu tenho índice futuro, que é uma das coisas que eu mais opero, e o dólar futuro, uma das coisas que eu mais opero. Certo? Só que o INDFUT e DOLFUT não se opera. Isso aqui é só para efeito de estudo. Isso aqui tu vai ter tu volta lá longe, muito tempo no gráfico. Aí, ó, 38 dias, volta o tempo, quiser um ano no INDFUT. Isso aqui é para efeito de estudo. Quando a gente vai operar, aí é umas letrinhas diferentes. A gente vai mostrar para vocês. Nós não vamos nos deter muito em aspectos técnicos, né? Mais semânticos aqui. Esse carinha aqui é o nosso dólar. Se eu ampliar isso aqui para vocês vão ver a movimentação que o dólar teve nos últimos, aqui no dia 9, esse foi o último pregão. De cara, eu digo para vocês que foi um dia relativamente difícil de operar. Mas, poxa, Jacó, mas tu está mostrando um gráfico da Bolsa de Valores para a gente ter uma nova visão, para a gente ganhar dinheiro, e tu mostra uma coisa que foi difícil de ganhar dinheiro. Pois exatamente por isso, porque, para quem me conhece, os meninos aí já há mais de ano, eu não vendo facilidades, não vendo sonhos, eu mostro a realidade para vocês. Então, eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês do que poderia ter acontecido. Deixa eu explicar um pouquinho antes disso o que é isso aqui que eu tenho. Cada rabisquinho desses aqui, cada rabisquinho é a movimentação do preço. Então, os vermelhos, aqui ele está com uma regra de coloração. O normal é, quando está vermelho, ele começou aqui, e terminou aqui. Essas são as velas. Desculpa interromper, essas são as velas, né? Não, maravilha a sua pergunta. O pessoal chama de velas, candles ou candlestick, que é velas ou candelabros, que são as representações gráficas. Lá na cidade de Sakata, em 1760, no Japão, o índio velho lá começou a mensurar graficamente o preço do arroz, de acordo com movimentos de guerras temporais, nevascas e tal, então o preço ia mudando. Então, eu vou dar um super zoom aqui, para ficar mais fácil. Então, suponhamos que esta vela que o Japinha lá desenhou simbolicamente significava que o preço do arroz, ou do ouro, ou da soja, ou do dólar, ou da Petrobras, do que você quiser, pode ser até da chuva, da quantidade de pluviométrica que tem acontecido mensalmente, representada aqui. Qualquer coisa mensurável em gráfico pode ser colocada dessa forma. Jacó, como é que eu faço isso? Não precisa nada disso. Essa plataforma, esse software aqui já faz isso para a gente. Não precisa nem se preocupar com isso. Tá? Mas eu estou explicando para você entender mais ou menos como é a coisa. Então, aqui o preço abriu aqui, e olha aqui para a minha direita, lá, aqui. 41, tá vendo? 41, não sei o quê, ali era o preço do dólar, naquele momento. Ele abre aqui, cai, 3 pontos, 4 pontos de dólar, e volta e fecha aqui. Tá? Aqui, esse aqui já é um vermelhinho um pouquinho mais vivo que esse, mas não vamos nos deter em detalhes técnicos. O pregão abre, sobe meio ponto, cai um monte e volta. Então, suponhamos que eu tenha... Olha onde é que eu vou contextualizar a parte emocional aqui dentro da minha operação. O Bolsonaro ganhou,
o índice era para cima, o dólar era para baixo, aquela coisa toda que eu creio que é isso. Aí eu traço aqui, a gente pode, por exemplo, pensar o seguinte, vou traçar um canal, isso chama-se canal. Aqui é a minha resistência, lembra do apartamento que eu falei para vocês? Uhum. Aqui está a resistência, aqui o suporte. O preço tem batido muito nesse lugar aqui também. Então, eu vou fazer um outro risquinho. Eu venho aqui, ó, vou botar mais um risquinho aqui. Então, eu tenho este suporte do andar de baixo e aqui tem uma outra forma de ver outro suporte do andar de baixo. Ou seja, está sofrido de passar aqui. Veja que a mágica do gráfico me diz o seguinte, se isso aqui me serve de chão e isso também me serve de chão, a hora que eu rompo o andar de cima, vai subir. Correto. Mas, Jacó, quanto que vai subir? Eu não faço a mínima ideia, não tenho saber, não tenho como saber, e ainda, como dizia minha falecida mãe, tenho raiva de quem sabe, porque o cara sabe e não me diz. Então, eu podia ganhar dinheiro com isso e não me fala nada, então eu tenho raiva. Pois é, mas então, brincadeiras à parte, vejam que os candles ficaram verdes. Uhum. E mais uma torcida gigantesca faz isso, mas eu primo muito pela parte lúdica nas operações. Quanto menos eu precisar entender, compreender e ter a visão além do alcance, até porque a gente não tem o olho de Tandera lá do Lion, né, dos Thundercats, para ter a visão além do alcance, então a gente tem aqui os coloridos que vão nos ajudar. Quando eu vejo o vermelho, eu só penso em venda. É a única coisa que eu penso. Não penso em comprar em momento nenhum. Uma pergunta. Diga. Quando você diz eu penso em venda, automaticamente você dispara você como líder, enquanto líder no mercado, por você deter uma quantidade excessiva de capitais, quando eu digo capitais eu estou dizendo dinheiro, você automaticamente dispara o efeito manada. Porque se você, por exemplo, vamos supor, você é uma instituição bancária de grande porte, você é um banco de investimentos, você é um diretor de operações financeiras de um banco de investimento. Você detém na sua carteira um vasto portfólio onde a ordem é vender quando o preço começar a despencar. Isso automaticamente dispara o efeito manada, quer dizer, o pequeno investidor, como o Arthur, como eu e como tantos outros, seguiremos essa tendência? Sim, a gente pode fazer diversas formas de identificar esse tipo de movimento. Então, algumas coisas técnicas no gráfico, algumas coisas técnicas também com outras formas de operar, como, por exemplo, o tape reading. O tape reading é uma forma que analisa o fluxo das ordens aparecendo num book de ofertas. Nossa, quanto nome diferente. Bom, basicamente, ele está vendo o que está sendo comprado e vendido e olhando as ordens sendo emitidas, que são executadas, e a força da agressão ou absorção dos preços. É uma forma diferente do que a gente está vendo aqui. Nós estamos vendo análise técnica, análise gráfica, que em momento algum a gente pode dizer que é melhor ou pior do que tape reading, por exemplo, ou price action, ou qualquer seja a fórmula que cada um quiser operar. Eu gostei muito do que o Portuga falou em relação ao grupo lá que as pessoas têm opiniões diversas. Claro. Né? E isso é caracterizado pela nossa humanidade. Chegamos onde chegamos por justamente pensarmos diferente, e aí construímos um futuro, culturas, a nossa riqueza é fantástica, assim, enquanto pessoas. E essa diferença humana que nos faz crescer também nos dá divergências teóricas, técnicas e inclusive financeiras. Imagina que todo mundo resolva comprar tomate nesse exato momento. Pô, em 15 minutos não tem mais nada de tomate no mercado, ou até menos tempo que isso. Então, no mercado, a mesma coisa. Então, veja, eu vou dar um exemplo para vocês, eu já dei uma aumentada no gráfico, enquanto fazia a tua pergunta, para mostrar o seguinte. Ó. Esse camarada, eu vou fazer uma forma bem lúdica para vocês entenderem de uma maneira muito fácil. Tadã! Vamos lá.
Essa aqui é a minha setinha. Vocês estão vendo essa linha azul? Sim. Essa linha azul é o ajuste. O que é o ajuste? É uma média ponderada que todos os dias, todos os pregões, o mercado faz sobre um determinado valor de um contrato futuro para dizer quanto ele vai valer no dia seguinte. Em relação à posição dos comprados e dos vendidos. Jacó está falando uma coisa complicadíssima que eu não entendi nada. Esquece isso. Para nós, é simplesmente uma resistência se ele estiver em cima ou se ele estiver embaixo, é um suporte, lembrando do nosso prédio. É só isso que a gente precisa saber. Quanto mais eu puder facilitar a vida de vocês, para vocês aprenderem mais rapidamente, mais fácil eu vou fazer. Às vezes a gente fica... Eu tenho uma posição bem forte em relação a isso, porque nós não precisamos saber a fórmula da borracha para poder dirigir. Claro. A gente não precisa saber qual é a fórmula da combustão, mais rica ou menos rica, na hora que eu acelero, para poder dirigir o carro. Então, Exato. não tem que saber exatamente todas as técnicas do mercado, por que como é e tal. Então, a gente facilita muito em relação a isso. Mas, como resistência que o ajuste é uma coisa muito importante. Nesta linha ocre, é o fechamento do pregão anterior. Então, é uma linha importante também. E olha que coincidência, as duas ficaram juntas, muito próximas uma da outra. Ou seja, para eu bater a cabeça e conseguir furar a laje para subir para o andar de cima, vai ser difícil porque é um concreto duplo poderoso. Então, imaginemos que eu lá, Morgan Stanley, um poderosão UBS, um poderosão norte-americano, um fundo japonês, eu estivesse no prejuízo em relação a uma operação de ontem. Para eu poder diminuir, e veja que aqui o dólar vinha caindo, e ele estava caindo e eu no prejuízo. Claro. Se ele estava caindo e eu no prejuízo, o que eu faço? Eu tento fazer subir, e aí eu zero minha posição próxima ao ajuste. É sempre assim? Não, sempre é pau de arrasto. Não quer dizer que vai acontecer isso sempre. É uma maneira de nós interpretarmos algum possível movimento. Só uma pergunta. A força motriz desse arranque do poço, do fundo do poço, até o topo, isso é representado pela quantidade de capital que detém a instituição, é isso? A quantidade, a velocidade e a força com que ele e os outros players tomam a mesma decisão ao mesmo tempo. E isso pode ser arranjado entre eles, assim, em particular, professor? Não deveria, mas é o comumente acontecido. É o que a gente chama, então, de manipulação do mercado, seria isso? Exatamente. O que muita gente ogiriza até o mercado, porque nossa, isso aí é uma especulação, está sendo manipulado. Não, nós, ao entrarmos, por exemplo, a gente colorir isso aqui de vermelho, para a gente ter uma diferente interpretação, que é que a partir daqui eu posso vender, eu estou fazendo a minha forma de manipular o mercado. Claro. Agora, eu tenho o meu tamanho pequenininho, eu não vou influenciar tanto assim. Agora, quem consegue fazer exatamente a mesma coisa com bilhões, vai movimentar com certeza. Agora, para as pessoas, e aí eu volto a sinapse mental, estou direto trabalhando com vocês nessa parte do subconsciente. A pessoa diz assim, nossa, mas a Bolsa de Valores é uma coisa do mal, é uma coisa de manipulação, é uma coisa que tira dos pobres para dar para os ricos, porque só os pequenos perdem. Pessoal, eu vou dar um exemplo bem prático que tu faz no dia a dia. Eu vou para a balada, eu sou uma menina de 23 anos, eu saí da faculdade, eu ligo para as outras meninas, vamos para a facu, vamos para a balada, vamos. Eu vou passar o blush, o pó, o rímel, eu estou me maquiando. Ou seja, eu estou manipulando o mercado. Eu quero vender um carro, vender um automóvel. Alguém vem com um rali, com o carro todo embarrado, sujo, cheio de sujeira, de papel de bala para vender. Não, todo mundo lava o carro, manda polir e dá um pretinho no pneu, bota um cheirinho no carro para vender o carro. Isso é manipulação de mercado. Claro. Então aqui não é nada mais diferente do que já fazemos no nosso usual. Então, continuando na pergunta do Denis, o mercado fez isso e sente que não consegue passar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Acompanha a setinha. O preço abriu aqui, por isso o candle é verde, abriu aqui, subiu e voltou. Não teve força para ficar lá em cima.
Ele abre, tenta cair, sobe, 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 sobe de novo, bate a cabeça no teto e não foi em lugar nenhum. Bate a cabeça no teto e volta. Vem de novo. Não, peraí. Eu quero mais. Vamos de novo. Eu vou ver, tento, 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 tento. Bati a cabeça e voltei. Bati a cabeça, voltei. E aí mudou a cor. Isso aqui é uma cor que tem um indicador aqui dentro do Candle, é uma regra de coloração. Ó, propriedades do New Mac. É uma configuração que a gente fez que muda a cor do candle quando eu desejo alguma coisa. Então, a partir daqui, eu começo a pensar em vendas. Jacó, peraí. Eu não estou comprado em dólar. Em momento nenhum tu falou até agora que dava que comprou dólar. Como é que eu vou pensar em venda se eu não comprei? Queridos, deixa eu mudar para minha lata aqui para vocês olharem no meu olho. Sublime. Ele é ótimo. Vamos lá. Olha só. Bolsa de valores tem uma coisa bem diferente em relação ao resto do nosso mercado usual. Eu tenho R$500 na minha mão. Esse R$500 eu quero revendê-lo. Para eu obter lucro, eu vou revendê-lo por R$600. Para eu revendê-lo com prejuízo, eu vou revendê-lo por R$400. Ok. Nas duas formas, e que tu já tem isso pregresso desde pequenininho, dá esse brinquedinho pro tio, o tio te dá R$1, né? A gente já tem isso mentalizado inconscientemente, a relação de troca no mercado financeiro. Agora, imagina o seguinte, quantos óculos neste momento possuo em minha mão? Nenhum. Então eu vou vender óculos. Again. Quantos óculos eu tenho? Nenhum. Pois eu vou vender óculos. Como assim? É exatamente isso. Tu não tem óculos e vende óculos. Então, na bolsa, é possível. É como se eu pegasse esse óculos consignado de alguém e mando bala no mercado. Mas como que pode isso, Jacó? Onde é que está o lucro nisso? Vamos colocar um lapso temporal neste momento. Momento 1. Primeiro, eu compro óculos. Momento 2, eu vendo óculos. Eu compro por R$500, vendo por 600. Então, neste lapso temporal, eu ganhei R$100. Agora, vamos inexistir lapsos temporais e fazer o seguinte. Eu vendo óculos por R$600 e recompro óculos por 500. Meu lucro foi R$100. Fez diferença o lapso temporal? Nenhum. Então, o que fez o meio circulante foi o dinheiro. Não faz diferença o tempo, se primeiro eu vendo e depois eu compro, ou primeiro eu compro e depois eu vendo. É irrelevante no mercado. Então, vamos trocar, vamos voltar para o gráfico para a gente ter isso na prática. Vamos lá. Chegando aqui, minha regra de coloração diz que é vermelha. Opa, então eu já posso vender. Minha experiência diz que aqui, como tinha o fechamento do pregão anterior, mais um ajuste, que, Jacó, o que é isso mesmo? Não interessa, é o teto de cima. Eu bati cabeça e não consegui passar, então eu caí. Então, mais um motivo para eu acreditar numa queda. Ok, aí nós vamos mais além ainda. Agora vocês vão ver o que o Jacó configura. Esse camarada não foi eu que inventei. É o Index Force Relativeness Pambaus, que é o IFR, o Índice de Força Relativo, pessoal. Diz o seguinte, esta linha verde é o indicador. Como é que a gente configurou? O Jacó, pensando na parte lúdica e facilitar a vida do operador, eu coloquei uma média ponderada. Por que ponderada? Porque eu não quero que as exponenciais aritméticas elas acompanhem muito de pertinho o preço. Eu não quero isso. Eu quero muita força nessa média. E aí, eu tenho dois movimentos. Daqui para cima. Daqui para cima. E daqui para baixo. Essa linha vermelha aqui, deixa eu colocar ela de outra cor. Para vocês, para chamar mais a atenção.
Tararã. Amarelo. Vamos lá. Para baixo da linha amarela, eu estou fraco. Para cima da linha amarela, eu estou forte. Por quê? Porque eu estou no 50% exatamente. Então, quando eu tiver fraco, eu penso em venda. Quando eu tiver forte, eu penso em compra. Ok? E quando eu tiver nesta zona aqui, isso aqui são cálculos jacobinísticos, tá? Não vem ao caso a gente entrar no assunto. Agora, no curso, vocês vão ver o porquê do sexo dos anjos, mas quando chega aqui é porque o movimento está forte. Isso significa, então, Jacó, que eu vou ficar rico? Não, é uma possibilidade. A gente está trazendo a matemática em forma de desenhos gráficos a nosso favor. Não significa, ou então eu não estava nem no Brasil, eu estava numa grande mansão em Beverly Hills. Né? Porque a gente perde também. Tem assim como, aí o pessoal pensa assim, poxa, mas eu não vou entrar na bolsa porque perde. Querido, você é advogado. A sua faculdade foi um loss. Dinheiro que tu pagou, que tu perdeu. Quando tu compra um sapato e a calça, é um loss, é uma perda. Quando a gente vai ao supermercado e compra comida, isso não é gain, isso é loss. Tu tá pagando para ter aquilo. Tu vai no cinema, o teu gain é o lazer. Mas o momento que tu está pagando é um loss, é uma perda. Então, nós temos, ao momento que tu encher o tanque de gasolina, é uma perda. Então, tudo na nossa vida é o yin e o yang. Nem tudo é de todo bom, nem tudo é de todo ruim. Existe o preto, existe o branco, existe o ganho e existe a perda. Então, há momentos de perda, sim. Então, eu sabendo interpretar isso aqui, eu já penso mais ainda em fraqueza do papel a partir daqui. Vamos lá. Se aqui ficou vermelho, e se aqui o verde passou para baixo do vermelho, a partir daqui eu penso em venda. E veja que eu estou no dólar, certo? No dólar, a partir dali, caiu até a próxima resistência, que é o 20 pontos. 20 pontos, lembrando no início, que eu falei para vocês, na Modal, por exemplo, que R$25 é para eu operar um mini contrato. Então, meus queridos, vamos fazer uma conta assim, ó. Deu 20 pontos ali. Ah, mas peraí, isso aí está meio demais. Vamos dizer que o Jacó mentiu pelo dobro. Vamos tirar metade disso, que a gente fez só 10 pontos. Se nós fizéssemos 10 pontos, os R$25 seria 10 vezes, são 10 pontos. Se cada ponto R$10, 10 vezes 10, R$100. R$100 feitos com um contrato de R$25. E aí eu pergunto, desde a pessoa que está desempregada, que pode sim, vai conseguir? Não, isso é outro departamento, porque a Bolsa é meritocrática. Né? Tem pessoas que têm um sucesso muito rápido, outras demoram anos, e aí a gente tem que trabalhar também a parte mental, a parte intelectual, e fazer com que ela aprenda a ganhar, porque às vezes a pessoa entende muito de Bolsa e não consegue ganhar dinheiro. De novo, a gente cai nas crenças limitantes. Tá? Então, isso tudo colocado junto vai ser a profissão de trader. A minha mente trabalhando legal, o gráfico trabalhando legal, uma técnica funcionando legal. Tá? Então, a gente tem muito do mercado também, o camarada, não, eu vou lá no YouTube e vou ver uns caras operando, vou fazer também. Aí, dá também. Agora, tem muitos outros peixes no mar, eu vi tem um desenho que fala. Pessoal, tem pessoas que não operam no mercado, tem pessoas que, por força da profissão, que ele tem um CNPI, um analista, ele não pode operar, ele pode dar indicações de ativos e papéis. Então, assim, não necessariamente essa pessoa está comprometida com você. Sabe quem está comprometida com você? Você. Você tem compromisso com você, não os outros. Então, assim, quem tem que aprender a usar isso aqui é você. Ah, mas eu vou assinar aqui o relatório do João das Candonga. Ele sabe tudo. Então, já vi aqui no site, ele é bonzão. Tá. E se ele tiver vendido uma posição e te mandando comprar? Vai pegar um fim de festa tenebroso. Então, assim, a minha mãe falava muito sobre isso, sobre os dentes nascem junto com a língua, né? E de vez em quando eles dão uma mordida na língua. Imagina eu confiar numa pessoa que eu nem sei de onde saiu. Então, e tratando-se de dinheiro, pessoal,
tem que ter muito carinho com ele. Eu quero, meninos, como é que tá o nosso tempo aí? Não, tá ótimo, pode seguir. Tá ótimo. Tranquilamente. Aliás, eu queria te agradecer porque a sua aula está muito esclarecedora, está cristalina, as suas palavras são altamente esclarecedoras por si só. Eu acho que devido a quase 2 décadas de experiência, você adquiriu um método de trabalho quase que como um diamante, né? A gente consegue de altos quilates, assim, que conseguimos entender através da sua elucidação. Obrigado, Denis. Eu acredito que assim, eu fui escoteiro quando adolescente e aquilo me fez começar a ver o mundo um lado mais humano, assim, sabe? De quando a gente ajudava a dar as gotinhas nos dias de vacinação, a gente ajudava nas campanhas de saúde, em asilos. Então, assim, comecei a ver o lado mais humano mais de perto, assim, sabe? E também das dificuldades das quais eu passei, somente eu e minha mãe, minha família inteira era eu e minha mãe apenas. Então, assim, foram muitas dificuldades. Então, eu sempre fui muito humano. E partindo desse pressuposto, eu sempre penso em como a pessoa que está aí do outro lado vai interpretar isso aqui. Claro. Tá? Então, como é que ela vai ver? Como é que ela vai assimilar? Será que ela vai conseguir tirar dinheiro disso? Será que não é uma conversa mole? E, assim, tem muito vendedor de sonho no mercado. Tem. Isso não é só na Bolsa de Valores. Isso é para os automóveis, é numa universidade, em todos os campos isso existe. E assim, Verdade. como é que eu vou me aventurar num campo onde eu não conheço, nem sei quem presta, quem não presta, como é que eu vou pegar a técnica do cara? E aí o cara manda, e eu deixei propositalmente aqui, eu quero mostrar para vocês a conta demo, isso é importante. Eu acho que deve ser por isso que a limitação das comunicações nos grupos de WhatsApp causam essa antipatia, né? Essa resistência das pessoas em receber informações, porque elas estão tão habituadas, né, a serem ludibriadas, né, na vida real, que quando nós temos a oportunidade de entregar a elas informações genuínas, informações honestas como essas que você está nos dando, a primeira reação que a pessoa tem é a resistência, é a contra-argumentação e, enfim, e aí causa todo aquele desconforto, né, que a gente já conhece muito bem, né? Sim, é bem isso mesmo. E acontece muito de a minha mãe falava, eu cito muito minha veinha, pelo seguinte, ela é uma pessoa da roça e tinha essa cultura, e o brasileiro tem essa coisa, assim, há pouco tempo atrás nós vivíamos uma realidade agropecuária. Né? Então, assim, a cultura, a experiência do matuto nos fez chegarmos até hoje. Né? Então, assim, nós somos um país relativamente jovem, muito jovem ainda, e o nosso conhecimento está ainda engatinhando. E eu adorava uma coisa que ela citava muito sobre o cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Eu acho isso tão verdadeiro, porque é justamente isso que tu comentaste. O medo da pessoa que já foi passada para trás é tão grande que ela passa a não acreditar mais em nada. Né? Mas, em contrapartida, também estamos num país onde a cultura, nossa, ela é muito carnavalesca, é muito de muito oba-oba, e eu vejo assim, tanto preocupação no sextou, lacrar, festa, partiu balada. Eu gostaria de ouvir mais partiu estudos, partiu Enem, que seja, né? Partiu passar a madrugada estudando para fazer uma prova para um vestibular de medicina, e a gente tem visto assim que tá complicado o nosso Brasil. Você sabe que eu tenho um amigo que trabalhou na TV Globo, eu sempre cito ele aqui. Ele dizia o seguinte, ele dizia: Denis, os artistas que começam hoje, que estão entregando um produto de terceira qualidade para as telenovelas, hoje, é como se esse pessoal tivesse com fome, mas estivesse interessado apenas na sobremesa. Então eu acho que a grande população tomada por esses formadores de opinião, falsos formadores de opinião, mas que têm uma certa relevância porque trabalham numa rede de televisão
né, com tentáculos internacionais, influenciam muito a nossa população e devido ao cenário político, né, essa realidade interna caótica e sufocante dentro do país, é que as pessoas aí se entregam mesmo e acabam tendo esse tipo de comportamento. Eu acho que é mais um efeito manada, né? E aí por isso que a gente tem esse tipo de iniciativa, conforme aqui eu digo sempre o Terra Projeto Brasil de Grão em Grão, para tentarmos escolher os melhores grãos, as melhores pessoas, aquelas que têm a humildade de poder vir aqui, ouvir uma palestra, ouvir uma conversa, ouvir uma entrevista, participar, escrever, né, fazer uma pergunta, para que a gente possa, né, no futuro, multiplicar isso aí, a lei da multiplicação, né, para que a gente possa ter pessoas assim como você, né, e como diversas outras aí que tiveram aqui conosco até agora, nos dando esse prazer de ter essa conversa. Não, isso é importante, e assim, tá na hora de a gente mobilizar isso, e tá na nossa mão nós conseguirmos movimentar a massa educacional, sabe? Porque as pessoas que são formadoras de opinião hoje estão mais preocupadas com o seu próprio interesse do que a gente haja vista o que aconteceu agora nas eleições, né? A gente não quer entrar em méritos partidários, mas nós não víamos de ambos os lados critérios técnicos nos apontamentos políticos. Eram simplesmente afrontas ideológicas, ou relativizando coisas do passado, um do outro, o que fulano disse, o que não disse, o que deveria ter dito, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, o presidente da República não tem que casar comigo. Ele tem que ter boas propostas, e eu quero saber das propostas dele. Então, tu vê que nós somos analfabetos funcionais e somos analfabetos políticos, né? E assim, e até em relação a isso aqui que a gente está conversando agora, sobre investimentos, sobre finanças, e aí eu te elogio 200 mil vezes, porque mais pessoas deveriam ter essa iniciativa que tu tens aí. Obrigado, professor. Eu fico muito lisonjeado, mas é também porque nós, como fomos parceiros nos grupos, né, de WhatsApp, que a gente cita sempre aqui, a gente compreende bem a dificuldade do brasileiro em deixar de ser resistente. O brasileiro precisa aprender a se desarmar moral, cultural, socioeducacional e psicologicamente, né? Essa confusão toda, desde a fundação do nosso país, promoveu uma cultura interna sufocante. Quer dizer, a gente não consegue buscar um consenso, um diálogo de qualidade com a maioria das pessoas, justamente por todas essas questões que a gente tratou aqui. Só mesmo essa elite maravilhosa, eu peço licença, professor, só para eu dar boa noite aqui para essas meninas lindas que entraram aqui, essas pessoas maravilhosas que sempre nos deram aí a honra da audiência, que é a Luciana Heller, a Luciana Saraiva, a Aulena Bezerra, que é a integrante do Conselho Administrativo e Criativo do Projeto Brasil de Grão em Grão, a Jaqueline Borges, a Carmen Bruja Blanca, Edinalva Silva Oliveira, Inspiration Ecstasies, Deunice Maria Andrade, Ângela Regina de Ipanema, a Fátima Carvalho, a minha amiga Fatinha, a Fabiana Oliveira, a Fernanda Bertolini, que também é do Conselho Administrativo e Criativo do projeto, a Virgínia Dolavalle, a Ana Maria Guisado, de Portugal, a Cristiane Figueiredo da Silva, a Ana Dalmal, a Lucy Vasques, Bhavana Meta, Luciana Barbosa, Nídia Estela Fernandes, o meu primo Odair José Cândido, a Rosane Ange Matos e a Cláudia Lima Oliveira. Sejam todos bem-vindos. E agora a gente segue a explicação do professor Jacó para a grande entrevista, estando no olho do furacão para responder as nossas perguntas. Denizão, me fala um número de 1 a 30. De 1 a 30, professor. Eu vou escolher o número do infinito. 8. 8. Tá. Vamos lá. É 8. Pessoal, para quem está apavorado,
com essas coisas gregas aí na sua frente. Eu vou dar mais uma elucidadinha antes da gente partir para botar a mão na massa aqui, para vocês terem uma ideia de como funciona na prática. Eu quero muito mostrar para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, mas algumas coisinhas técnicas. Agora, isso aqui é coisa de estudo, e como tudo na sua vida você estudou, e antes de ter estudado parecia um bicho de 7 cabeças, e depois que você foi aprendendo a sua profissão, o seu estudo, as suas coisas na sua casa, um relacionamento com uma pessoa difícil, tudo você vai aprendendo aos pouquinhos como é que utiliza. Então aqui eu tenho apenas um indicador, e a gente ensina a fazer essa configuração aqui. Inclusive, se for lá no canal do Meu Trade, você coloca IFR, deixa eu escrever aqui, IFR Giacominístico, é uma brincadeirinha, mas fica fácil de achar depois. É um videozinho simples de celular, em 3 minutos você aprende a usar esse indicador aqui. Esse aqui é um software pago da Nelogica, existe Tride também, que é excelente, existe o MetaTrader, que você pode baixar no seu celular gratuitamente. Existem algumas plataformas que te dão esse software aqui para você operar na bolsa. Eu gosto muito do Profit, até não só por questão de confiança, mas eu já estou acostumado há muitos anos e tal. A Nelogica é parceira da gente também nessa jornada. Então, nesse momento, eu estou com o índice futuro, e a nossa regrinha, e aqui dentro, nesses coloridinhos, ele se torna vermelho, uma regrinha que eu coloquei aí dentro. Não é nada de difícil, a gente consegue colocar isso de uma forma bem fácil também, ou poderíamos colocar mais uns rabiscos aqui embaixo, e não precisaria ficar essa cor aí. Tá? Então, nós temos um indicador e temos o gráfico do índice futuro. Jacó, mas tu mostrou lá, que falou que quando o preço abriu aqui, fechou aqui, ficou vermelho, então esse aqui é o preço. E essas escadinhas aí, o que são? São outros indicadores. Esse, no caso, é chamado High-Low, e eu tenho 2. Um que eu uso para tendência, isso aqui é um estudo nosso, tá? Para ver a tendência. Então, quando esse 13 aí tiver vermelho, eu só penso em venda. Quando o curtinho vermelho for rompido, como foi aqui, eu tenho que sair da minha operação, certo? Eu não posso mais continuar vendido. Então, por exemplo, se não houvéssemos nós vendido aqui, estou ganhando. Como é que eu sei que vai cair lá embaixo? Eu não sei. Eu tenho que ter um motivo técnico para sair. E, de novo, esse motivo, para mim, essa escadinha aqui que eu coloquei, ela me alivia até o meu inconsciente, o meu psicológico, como operador, porque eu tenho que ter algum motivo para sair da operação. Depois que o pregão fechou, a gente fica com aquela dor de corno mesmo, porque, poxa, mas caiu 2.000 pontos no índice e eu ganhei só isso aqui. Tudo bem. Agora, depois que tu sabe o futuro, é lindo. Agora, como é que eu sei lá naquele momento, nesse momento aqui, como é que eu sei que neste momento aqui não ia subir lá em cima? E eu ia sair num prejuízo enorme. Então, se houvéssemos nós vendido aqui, nós faríamos uma parcial por aqui, deixaria torar e acabaria saindo ali porque bateu na escadinha. Olha, bateu na escadinha. Terminou meu serviço do dia, vou embora, fecho tudo e vou para o meu Uber, vou para o meu consultório, eu vou para o hospital, eu vou para a escola, vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou estudar, vou lavar a louça. Então, esse é o nosso serviço. Então, vamos para a parte prática. Então, a gente já sabe o que tem aqui, já sabe o que eu tenho aqui. Como é que isso vai funcionar? O nosso querido Denizão lá pediu dia 8. Então, vamos lá. Ferramentas, replay. Pessoal, isso que eu estou mostrando para vocês aqui é uma ferramenta moderníssima que não existia há pouco tempo atrás. Deixa eu botar aqui minha latona para vocês. Pessoal, sem nos estender muito, porque vocês daqui a pouco ficam cansados Nós não. Queria dizer o seguinte, há pouco tempo atrás, vocês imaginem o que os nossos ancestrais passaram para poder ir à escola, os que conseguiram ir à escola. O que os nossos ancestrais passaram para fazer uma plantação de milho. Hoje em dia tem a maquininha, vai solita, não precisa nem mexer mais, não fazer mais nada. Para adubar, tinha que ir lá na enxada para botar... Não, agora tudo automatizado. Então, a tecnologia veio nos ajudar em todos os trabalhos, em todas as searas. Na Bolsa não haveria de ser diferente. A tecnologia veio nos ajudar muito. Há pouquíssimo tempo atrás, coisa de meses, para nós termos a exposição ao mercado, ou eu estudava
estaticamente, como eu estou fazendo com vocês aqui, vocês estão vendo um gráfico parado, e aí, eu teria comprado aqui, teria comprado lá e tal, seria bom, seria ruim, para nós não é o nosso ponto, porque não, uma coisa dinâmica, não dá para ensinar alguém a dirigir com o carro parado, Claro. concorda comigo? Com certeza. Então, assim, e aí, Jacó, como é que as empresas que nos servem de software para nós operarmos na Bolsa, agora tem a ferramenta de replay do mercado. Então, nem isso mais tu tem desculpa. Eu não posso acompanhar o pregão, então isso não é para mim. Não tem mais desculpa nenhuma para não poder operar, para não poder aprender a usar a Bolsa de Valores. Então, as desculpas acabaram. Vamos lá. Professor, o professor acredita que a dinamização do mercado financeiro poderá encorpar a economia de um país quando nós tivermos mais operadores? Porque nas minhas operações que eu aplico no buy and hold, eu preciso sempre ter uma análise criteriosa para buscar as melhores empresas. Mas eu percebo sempre lá no banco de dados, onde eu consulto sempre essas informações, que o número de CPFs são muito reduzidos perante o gigantesco número de cidadãos no Brasil. O professor acredita que quanto mais cidadãos nós ajudarmos a entrar no mercado financeiro de maneira ativa, como nós estamos aqui ilustrando, a economia do país será mais dinamizada e será mais proativa, como nós vemos no mercado americano, por exemplo? Sim, a gente não tem, os países em geral, aí e Portugal podem falar melhor sobre isso, que são mais internacionais do que eu, a previdência privada, a previdência governamental que nós temos aqui não existe lá fora. Então é muito comum em todos os Estados Unidos, aqueles vovozinhos já estão, não digo ricos, né, mas todos estão bem de vida porque investem em empresas de dividendos e tal. Então, assim, é muito comum para eles ter essa cultura do investimento, de tornar-se sócio de empresa. A gente vê o camarada, nos filmes, quando ele é mandado embora da empresa, ele pega a sua caixinha e vai viajar. Pensa, pô, mas vive do quê? O pessoal tem essa cultura do ter o primeiro milhão. E para que ter o primeiro milhão? Para se aparecer para os amigos? Não, o primeiro milhão é simplesmente porque se tu colocar numa renda fixa, ele vai gerar sozinho um dinheirinho para tu crescer e aí o juro composto vai te deixar realmente rico. Então, 1 milhão não é nem para se aparecer para ninguém, nem para falar para os outros, eu tenho 1 milhão. Não, é para que o dinheiro comece a caminhar sozinho, fazer a sua jornada sozinho. Então, tu passa a ser 2 pessoas trabalhando. Uma, você mesmo, pessoa física, e a outra pessoa que está trabalhando por você é o próprio dinheiro. Sendo que, no início, é claro, como toda grande jornada, começa pelo primeiro passo, isso é uma máxima. E a gente, deixa eu fazer uma pausinha aqui. Professor, eu vou aproveitar a sua pausinha para fazer uma pergunta para o Arthur, porque nós tocamos aqui num ponto bastante pertinente, que é a questão dos juros compostos, que eu citei no primeiro spoiler para anunciar a sua entrevista de hoje, na quarta-feira. Eu citei os juros compostos na operação Buy and Hold, que é a minha especialidade. Arthur, como você vem de Recife, você sabe que a primeira sinagoga judaica foi construída na sua cidade. Exatamente, tá. Nós sabemos que o povo hebraico é proeminente na construção do mercado financeiro internacional. Exato. Se nós tivéssemos, no Brasil, não tivéssemos tido aquela resistência que tivemos na Inquisição, na Santa Inquisição e também no final da Segunda Guerra Mundial, em recebermos os nossos irmãos hebraicos, que perspectiva de futuro Recife teria
para a dinamização do mercado financeiro? Sem dúvida seria outro, né? Até porque, do ponto de vista histórico, o judeu ele é muito ligado ao comércio, né? E ao trade propriamente dito, né? E o judeu ele tem na sua alma, na sua essência, desde toda a vida, né? Desde todo sempre, desde a sua formação, essa veia comercial e de investimentos, né? Então, sem dúvida, se a gente não tivesse tido esse separatismo, né? A gente poderia ter hoje uma dinamização da economia bem mais alargada, por assim dizer. É isso. Recife teria todo o potencial para ser a Nova York brasileira, talvez. Sem dúvida, até porque, do ponto de vista histórico, quando via lá a resistência lá dos embates, né, dos portugueses, né, com os elementos africanos, né, e os indígenas, que seriam brasileiros propriamente dito, né, em relação aos invasores, aos supostos invasores, né, que seriam os holandeses, lá de 1630 a 1654, durante esses 24 anos, por conta dos portugueses terem retomado a capital, né, Recife, lá na época, os judeus eles saíram de lá, de Recife, e foram fundar Nova York. Ou seja, se a gente não tivesse tido essa retomada, provavelmente hoje Recife, o Nordeste brasileiro, seria uma Nova York da vida, né? E talvez o índice Bovespa hoje seria de fato, o índice na frente, né, do mercado americano, por assim dizer, né? É uma perspectiva que dá para se entender desse ponto de vista histórico. Então, aí o professor Jacó, quando iniciasse amanhã, por exemplo, quando ele fosse abrir amanhã o pregão, ele com certeza não se orientaria pelo dólar, e sim por um índice brasileiro. Exatamente. Professor Jacó, eu espero que o nosso querido Arthur tenha nos esclarecido bem essa questão geopolítica e econômica. A contextualização histórica é importante para a gente crescer como pessoa, inclusive, para que a gente possa se localizar, saber onde a gente está, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E a história é cíclica, né? Os movimentos são sazonais, acontecem novamente, novamente, novamente. Então é importante a gente aprender. O homem que não conhece seu passado está fadado a cometer os mesmos erros. Então, é importante a gente fazer essa contextualização sempre. E em relação à pergunta que tu perguntaste a ambos, né, se melhoraria o maior número de pessoas no mercado, definitivamente. O maior número de pessoas, não só no buy and hold, né, que é eu compro, seguro aquela ação porque a empresa é boa, porque ela tem bons dividendos, ou porque ela tem uma lucratividade alta. Então, eu compro e seguro. Controle de custos também, né? Com uma média de dívida baixa relativa à receita e principalmente, né, professor, que tenha lucro, porque uma das desmistificações do mercado no buy and hold, e isso o professor não me deixaria mentir, pelo menos sozinho, né? De que a grande orientação que nós temos nas orientações do buy and hold, da modalidade do buy and hold, é que nós pequenos investidores, e quando eu digo pequenos, eu incluo também algumas empresas, algumas autarquias governamentais que participam do mercado financeiro e que sabem que para que nós pequenos possamos ter benefícios de dividendos, a empresa deve ter uma saúde financeira da seguinte maneira: ela tem que ter receita para que se pague os fornecedores e pague bem os diretores, os funcionários, enfim, para que mantenha a empresa ativa e funcionando, né, dia a dia, mas que também tenha um certo lucro, porque senão nós enquanto investidores que estamos investindo naquela empresa, não teremos o nosso retorno trimestral em formato de dividendos e não poderemos, então, acionar o reinvestimento e aí produzirmos a bola de neve a longo prazo, né, reforçando o capital. Professor, estou errado? Não, perfeito. Perfeito, querido. Uau! Eu vou dar sequência aqui à nossa exemplificação de como é o mercado na prática. Por favor. Vamos lá. Estamos ansiosos para vermos essa maravilha dessa máquina funcionando. Vamos lá. Ó, eu congelei aqui, não só para que a gente pudesse dar essa conversadinha gostosa, mas eu congelei aqui porque eu quero que vocês tenham a seguinte visão.
Olha o que eu preciso saber nesse momento para operar mini contrato de índice Bovespa. E eu preciso saber, pessoal, Portuga, Denis, me ajuda aí. Que cor é essa aqui? A cor. Não precisa saber que indicador que é. Só que cor é essa? Verde. Verde, ok. Que cor é essa aqui? Verde. Essa escadinha aqui, que cor é? Verde. Essa aqui? Verde. Então, quando está tudo verde, eu posso comprar. Não é que eu vou, mas eu posso. Porque aqui, olha a variação que teve, e também era verde. Então, eu tenho que ver os prós e os contras. Apesar de aqui também estar verde, aqui está verde, aqui está verde. Esses candles, esses candelabros, essas velas, essas representações gráficas do preço variaram muito. E, a menos que fosse um outro tipo de técnica, pela nossa aqui, o cidadão poderia, se fosse nervoso e não esperasse o momento correto, poderia ter ganhado ou poderia ter perdido, certo? Agora, o que eu quero contextualizar agora é que, olha, o verdinho está clarinho, ou seja, é um verde que está subindo, verde, 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 e eu posso comprar. O quê? Índice. E para o que eu tenho que ter na corretora nesse momento? O dinheiro que tu colocou lá. Aí é o seu operacional. Vamos lá, eu vou mandar uma ordem de compra. E por que eu mandei uma ordem de compra com um preço congelado? O replay meu está pausado. Jacó, por que tu fez isso com ele pausado? Eu não quero aqui entrar no mérito se vai dar dinheiro ou se não vai dar dinheiro. A gente pode perder dinheiro ao vivo aqui e está tudo certo, porque nem só de flores vive o trade. A gente tem perdas também, isso pode acontecer aqui. Agora, eu quero mostrar para vocês como que a coisa funciona. Então, lembra que eu disse que a escadinha é meu referencial de perda máximo. Então, eu vou trazer ele para cá. Essa vai ser minhas perdas. Outra coisa importante, quando eu cliquei aqui no comprar, você veja que já foi automaticamente, o programa fez isso para mim. A gente ensina lá, tá? É aqui, ó. Eu venho em estratégias e coloco as estratégias, e essas estratégias, chamam-se ordens pouco, elas vão automaticamente aqui, já com o gain, ou seja, o ganho, e o loss, a perda, certo? Então, eu já estou com a minha perda na escadinha. Ah, mas aqui, já que eu estou vendo aí que tu botou uma perda meio grandinha. Sim, eu tenho que saber o tamanho da minha conta, sim, tenho que saber que tipo de setup que eu opero, qual é a probabilidade que eu tenho de acerto em relação às minhas outras pregressas operações. Para isso, a gente vai primeiro estudar na conta demo, que é essa vermelhinha aqui, e veja que as contas reais não têm esse vermelhinho, certo? Então, aí, esse aqui, ó, se pegar, eu não sei, tomara, mas se eu fizer, na verdade, essa primeira perna aqui, ó, se eu encostou ali, ele vai me executar e eu vou ganhar, deixa eu dar um zoom aqui para ficar bacana para vocês. Ó, encostou aqui, eu vou ganhar R$800. Jacó, então, esse 800 já é meu. Bom, já é teu se tu sair com todos os contratos ali. Porque vocês vejam que o preço sobe e desce, sobe e desce. Então, se descer tudo, eu posso descer. Olha só, seria esse ganho pequenininho com uma perda grandona. Mas a probabilidade está do meu lado. Ok. Então, queridos, vamos lá. Vamos adiante. Vamos ver o que vai acontecer agora com o nosso. A gente já está tudo verdinho, o Denizão já disse que está tudo verdinho. Eu mandei uma compra. Ah, mas eu poderia ter sido aqui. Se fosse aqui, seria melhor ainda. Até porque a velocidade aqui do replay está enorme para que vocês não tenham seu tempo tomado em demasia aqui, né? Então a gente está com a velocidade aqui. Vamos tocar aqui o barco. Ó, está em 10 vezes. Eu vou diminuir um pouco isso. Aí, ó, tem 10 vezes a velocidade. Então é só para saber. Ó, 200 ainda tá. Nesse momento a gente fala que está passando um calor aqui. Ó. Nossa, mas tu está perdendo R$1.000 nesse momento, podendo perder 5, 10 mil reais. Sim, mas eu bati pesado. Muito pesado. Muito. Eu posso, inclusive, aqui, enquanto estiver nesta zona e ainda está verde, eu mandar outra compra. Pronto. E eu puxar de novo para a escadinha. Eu posso, de repente, aí tomar, aqui no ajuste eu vou deixar, tomar um fumo federal e vocês me vendo ao vivo.
né? Bati muito pesado. E quando chegar aqui, ó, eu vou começar a sair das operações aos pouquinhos. Vou sair aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Agora, Jacó, eu não aguento ver um negativo desse aqui de 5 mil, 10 mil, 20 mil. Então, Sun Tzu, conheça-te a ti mesmo e ao teu inimigo não temerás os resultados sem batalhas. Isso aqui eu posso dar um exemplo com um mini contrato. Veja que eu mandei 400, 2 ordens de 200. Alguma parcial já foi feita, porque eu estou só com 324, que é muito, diga-se de passagem. E estou com menos. Olha aqui, ó, o meu financeiro, como é que está? Esse aqui a gente chama de break-even, ou seja, o meu 0 a 0. A partir de agora, nesse momento, eu estou ganhando 50 pontos de índice. Tá? E ó, eu já vou executar, opa, melhor ainda. Está executando as minhas ordens de ganho. Jacó, deixa eu dar um outro zoom aqui, maior ainda. Eu quero que vocês vejam o seguinte. Aqui, exatamente, foi o fechamento, o fechamento do pregão, aliás, desse candle, dessa movimentação de preço. Então, natural que aqui ele sinta um pouquinho. Eu podia simplesmente, nesse momento aqui, dizer que R$3.000 está bom para mim, está excelente para mim, e chegar aqui, cancelar ordens, ganhei 3 mil no dia. Uau. 3 mil no dia e está maravilhoso. Mas agora a gente vai começar a fazer o gerenciamento da nossa operação. Fazer o gerenciamento da nossa operação e aqui está o nosso loss, né? Então, eu tenho 2 de 50. Eu não quero mais perder nesse momento. Não quero perder nem a pau mais. Porque eu já me arrisquei. Vocês viram que eu fiquei no negativo lá durante um tempo. E foi um momento necessário para que eu fizesse isso. E eu fiz um preço médio, que a gente fala, mas um preço médio pequeno, de 50 pontos. Não é um preço médio de 300 pontos. Ou seja, quanto mais a coisa vai para desgraça, mais desgraçado eu fico. Não, tem que pensar, ó, se voltar aqui, eu saí com 50. Eu já garanti meu trocadinho. Jacó, mas e se subir na lua? Bom, aí faz parte do jogo. Agora, de todos os 400 contratos, eu estou com 50. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar esses 50 por aqui, ó. Se por acaso romper a máxima lá do dia, eu saio com o restante. Se voltar aqui na mínima desse candle, não me interessa quanto dinheiro eu vou ficar. Acabou o meu serviço do dia. Jacó, mas aí está em velocidade, vamos até aumentar mais ainda a velocidade, que é só para efeito didático. Se eu estivesse no pregão fazendo isso aí, quanto tempo isso aí demorou na vida real? Eu estou aqui nos 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 5 minutos. Essa foi a demora. Ou seja, ó, 30 minutos indo para o candle de 35 minutos. Esse foi o tempo da vida real. É claro que isso aqui eu estou acelerado para mostrar para vocês, mas na real a gente faz com a velocidade natural. Claro. Jacó, não estou sentindo... Pode falar, querido. Não, eu concordava contigo na sua análise. Ah, sim. Então, uma coisa muito comum é o seguinte, ó, eu já ia zerar aqui, porque ele começou a ficar ruim, ó, tá querendo ficar ruim. Tá querendo ficar ruim? Olha quanto pode ser a minha perda. Em vez de eu ficar, nesse momento, eu estou com 4.800, 5 mil reais. Aqui, eu já estou com 4. Aqui, eu estou com 3. Quanto mais para baixo, menor o meu dinheiro. E isso é imediato. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente aqui, ó, e pá! O que eu fiz? Cancelar e zerar a ordem. 4 mil no dia não está bom? Para um brasileiro médio? Para um brasileiro empreendedor? Para um brasileiro espetacular? Seja rico ou seja pobre, 4 mil reais no dia está maravilhoso. É claro que tem toda uma série de conhecimento técnico, de configurações, de muito mais coisas. Pessoalmente, eu não sei como é que está aqui, mas eu acredito que ainda suba um pouco mais, de repente testar 89 mil do índice aqui em cima, mas não é só porque eu estou ao vivo com vocês aqui, é porque pode perder mesmo. E, de novo, eu entro no mindset emocional. O ideal, de Platão já dizia, o ideal só existe na ideia. Então, eu não posso me fiar pelo que é ideal, mas aqui, ó, o bacana é eu colocar aquela ordenzinha do loss aqui na escadinha. A escadinha, essa é a minha perda. Então, quanto mais subir, mais eu vou ganhando.
Mas, e se a escadinha estiver aqui e o preço voltar? Não é porque a escadinha está verdinha que não vai voltar. Então veja que a gente está o tempo todo lidando com o teu ego. Não, eu sei que eu estou certo, olha só. A minha operação está dizendo que eu estou certo. A minha operação está dizendo que é compra. É compra. Aqui está verde, eu poderia entrar aí onde está ainda. E está linda a operação, está dizendo que é mais alta. Mas esse dinheiro meu ninguém pega mais. Então esse paradoxo no trade é o tempo todo. Então, desde o início, mesmo que na conta demo, você tem que fazer a coisa corretamente. Então, aqui, diga. Eu assemelho, aí é um ponto de vista pessoal da minha parte, eu assemelho o lado direito do monitor de um trade relativo ao coração de uma mulher, né? Porque nós nunca iremos saber o que vai acontecer, né, no lado direito. Sabemos tudo sobre o esquerdo, desde o princípio dos tempos, né? Mas o lado direito é incerto como ou uma partida de futebol ou o coração de uma mulher, né? Perfeito. Então, a parte lógica e a parte emocional. A parte emocional, até pela sazonabilidade, essa volatilidade que se tem por causa da relação hormonal, né? A mulher tem ciclos hormonais, coisa que nós homens só temos a partir dos 40 anos. Então, a gente começa, muito homem entra em depressão nessa época. A gente começa a sentir uma relação orgânica que a mulher sente desde a sua adolescência. Claro. Então a mulher passa por intempéries que a gente nem imagina como é que é ainda. Por isso que realmente é complicado entender as mulheres. E assim eu na bolsa. Eu gostei da tua analogia. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, foi que a gente saiu da operação por aqui. E olha que subiu mais que o dobro. Então veja que não só aqui vocês estão vendo que a gente fez R$4.000, como poderia neste momento estarmos com R$10.000. Claro. Então, se eu tivesse permanecido na operação, e agora vocês veriam aqui o resultado, encostando nessa médiazinha aqui, ó, eu zeraria ali, se eu tivesse ainda na operação. Mas vocês veriam R$10.000 aqui. Talvez fosse muito melhor para um marketing, para uma propaganda interna sua, subconsciente, ver aqui nesse quadradinho R$10.000, onde eu até cria que iria, e eu falei para vocês 89.000. Antes de ir, eu falei para vocês, olha aqui onde está 89.000. Ó, eu falei para vocês quando eu estava aqui, que provavelmente ia no 89.000, mas eu não sei o futuro, pessoal. Então, assim, ó, deixa eu trocar para cá. Infinitas vezes, o trader passa por isso, de achar, de crer que vai atingir um objetivo e não vai lá. Aí tu se decepciona, tu fica chateado contigo mesmo, tu se sabota, tu tende a achar que teria atingido um valor financeiro que tu já começa a pagar conta no meio da operação. É muito comum. Tu começa, mas meu 4.000, com R$1.000 eu já ia pagar a água, a luz e a internet. Porque aqueles outros 2.000, pagava meu cartão e pagava. Tu já sai fazendo essas contas na cabeça. E aí o que acontece? Eu faço sempre uma analogia do médico, quando ele está fazendo uma cirurgia, e imagina ele no meio da cirurgia, o teu coraçãozinho está lá aberto, ele está lá no ventrículo esquerdo, e o médico pensando, eu tenho que pagar para o instrumentista, para o anestesista, aí o paciente me deu tanto, mas tanto era do plano de saúde, poxa, não vai sair coisa que presta. Claro. Então a mesma coisa é a gente aqui, se nós não nos atentarmos no trabalho e começarmos a focar no dinheiro, tu está perdendo o fio da meada de forma muito até que irresponsável. Então, tudo isso a gente trabalha no curso. O suporte, com a parte mental, tem mais de 100 horas de áudios meus, vocês viram já que eu gosto de falar, né? Porque na minha concepção, pessoal, não tem como aprender uma profissão se tu não colar com alguém que te ensine e te faça toda a experiência que tem. Eu penso da mesma forma. E qualquer profissão dessa forma, né? Claro. Então, é isso que faz o estagiário. Agora, a grande dificuldade que a gente tem na Bolsa é o patrão, o gerente, é o estagiário. Você veja que, eu faço analogia a você, o estagiário, ele não sabe o ramal dos setores, o estagiário não sabe onde ficam os arquivos, ele não sabe onde fica o roteiro, ele não sabe nada, ele não sabe o nome das pessoas. E como que o estagiário vira patrão?
Então, quando você viu eu fazendo essas operações com 200 contratos, você, o estagiário, vai fazer com um mini contrato. Então, em vez de ganhar lá 4 mil, o camarada vai ganhar R$ 20. Poxa, mas eu vou entrar na bolsa para ganhar R$ 20? Esse cara tá doido. Mas não é, de novo, vou bater no mesmo critério. Não estamos falando em dinheiro, estamos falando em aprendizado. Assim como o médico, no primeiro semestre, não ganha um tostão. Claro. Então, assim como a pessoa que está, o Uber que está esperando o seu cliente, não está ganhando. Professor, mas o senhor acredita que... Acredita não, né? Eu tenho certeza que o senhor defende também essa máxima do mercado. Toda pessoa que queira inserir-se na arte da alta finança, ela deveria reservar um capital de risco, né? Então, por exemplo, eu tenho sobrando, entre aspas, porque ninguém tem dinheiro sobrando, mas eu posso arriscar R$ 500. E aí, então, eu deixo esses R$ 500 para fazer trade. Eu posso fazer isso. Perfeito. A tua colocação nós havíamos comentado, a gente levantou a lebre antes e a gente não desenvolveu nesse assunto aí. Foi bom que tu voltou nesse tópico muito importante. A bolsa, diferentemente das outras profissões, o picolezeiro querendo vender, ele pode não vender nada. Ele não vende nada, ele devolve lá para os caras do picolé e pronto. Né? O cara que vende, que tem um serve já lá, uma conveniência, a bebida que não saiu, ele devolve para a Ambev. Né? Então, pode não ganhar nada, mas ele não sai quebrado. Agora, na bolsa, se nós escolhermos um momento ruim, um momento muito volátil, ou mesmo que nós tenhamos feito tudo certo, nós poderíamos ter saído com prejuízo aqui. Por exemplo, vocês lembram quando estava aquele prejuízo fortinho ali? Eu podia ter ficado nervoso. Né? Mas tá na conta que não vale nada, a gente fica nervoso, né? Não deve, a gente treina para não ficar, mas é complicado, principalmente porque a gente está precisando de dinheiro. O pessoal, meus alunos lá sabem, eu sou muito transparente, mostro minhas operações, eles sabem como é que eu opero. Comento com eles, principalmente quando eu perco, mais do que quando eu ganho, quando eu perco, todo mundo fica sabendo, eu falo para eles. E isso é muito, te deixa muito inconstante essa possibilidade da perda. Então, para que você não tenha esse bichinho te azucrinando o ouvido, de não posso perder, não posso perder, não posso perder, ai meu Deus do céu, tu vai colocar um dinheiro que tu pode perder. Claro. Então, para que tu pode... Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, na Modal está R$25 o contrato de dólar? Lá está R$15 um contrato de índice futuro, que foi esse que a gente deu um exemplo agora. Então, com R$15 tu pode aprender. Então, eu vou botar 30 e vou ficar rico. Não. Vai fazer o que o professor Denis disse, R$500 é um valor extremamente maravilhoso, onde 500 dá muitas perdas de 15, supondo que tu só vá perder. Então, vai dar uma margem, um lastro, para que tu possa ter essa parte elástica de aprender e perder e ganhar e tal. Porque imagina quanto nós gastamos numa faculdade. Não sei nada de vocês, mas a minha eu gastei uma pancada de dinheiro em xerox, e livros, e cópias, e TCC, e cursinho por fora, para poder acompanhar e tal. Gente, foi um gasto tremendo, e quando eu peguei o canudo, sabe o que serviu? Né? Então... Professor, eu preciso abrir um adendo, e assim, eu lhe imploro esse adendo. Porque nós chegamos a um ponto aqui, como nós estamos na presença do Santíssimo Jesus Arthur, e como o senhor se chama Jacó, e como eu inverti o meu N, joguei o meu I lá para frente do D, como um iPhone ficou, e Deus, eu preciso expressar uma reflexão que eu tive durante esses últimos meses de existência da seguinte maneira. Quando eu pergunto a alguém se ela lê a Bíblia, essa pessoa me diz assim, não, eu não leio a Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. E eu pergunto para ela, então, o seguinte, você é formada em quê? E a pessoa diz, eu sou formada em medicina, em direito, em administração e economia. Ótimo. O seu TCC foi escrito por quem?
por homens. Os livros que você estudou, você acredita que foi escrito por quem? Por alguma divindade? Não, por homens, certo. Então os tratados acadêmicos são todos escritos por homens, correto? Correto. Por que é que você gasta uma nota preta em tudo isso, mas você não pode, de repente, tirar alguns 3 ou 4 meses da sua vida para ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse? E depois ainda apresenta essa esfarrapada desculpa dizendo que a Bíblia é escrita por homens. E aí gera toda essa ignorância, né, na nossa vida, por não ter conhecimento. Continua aí que eu só vou abrir para minha pequenininha, daí a gente já vai entrar aqui ao vivo, mas continua, segue o baile. Ah, a gente quer ver a Anitta, claro, com certeza. Arthur, o que você tem a dizer a respeito dessa minha intervenção? Eu vou pedir para que você responda para a tela, para as nossas seguidoras, enquanto eu vou buscar um pouco de água. Tranquilo, com sede. Tranquilo. Só seguir aqui o microfone, por favor. Olha lá. Anitta é minha trader mirim. Anitta, mostra da sacolinha aqui do lado. Ela estava na piscina. Mostra para o pessoal como é que faz quando a abertura de volatilidade das bandas de Bollinger. Como é que faz? Da boca de jacaré. O que você acha? Então, as bandas de Bollinger abrem, né? Então, ela é a tá professora mirim que me ajuda nas operações e ajuda até na parte emocional, conversar com o povo. É um anjinho. Obrigado. Nice. Aí segue o baile aí, querido. Realmente, assim, e não só, guardados nas devidas religiões, porque nós temos que respeitar aqui as diversidades, né? Mas é importante para que as pessoas possam se encontrar e não gastam esse tempo consigo mesmas, né? Ela gasta com futilidades, olhando as besterol no WhatsApp, mas não gasta com a sua introspecção, com a sua espiritualidade, com a sua religiosidade, com o seu Criador, né? Consigo mesmo, a pessoa quem é a coisa mais importante da nossa vida? Nós mesmos, né? Se eu não me amar, se eu não investir em mim, como é que eu vou amar minha filha? Né? Como eu vou amar outra pessoa se eu mesmo não me dou? Né? Então isso é muito, muito usual, muito comum na nossa vida corrida e a gente nem presta muita atenção nisso. E Portuga, diga lá, meu querido Jacó. Estou a ouvir. Como é que, para ti, me fala essa tua experiência de sair do Brasil para estudar na Europa, investimentos, poxa, é a vida a milhão, né? Pois é, cara. Eu estou me desdobrando, porque assim, o seu curso é bastante completo, inclusive até a presença da Anitta me recordou aquelas primeiras aulas que a gente tem, né? Que você mostra, a Anitta mostra lá a boca de jacaré. Aí você mostra claramente, né? Se até uma criança consegue entender isso, porque um adulto não consegue, né? Realmente é uma coisa fenomenal aquele começo do curso. Eu particularmente achei. E os seus setups, né? Lembrando aí da questão, por exemplo, que existe o setup da Anitta, o setup Bagual, como você já falou no começo aí, da questão aí dos nomes, né? Que remete à tradição gaúcha, né? Isso é muito bacana. E, então, em relação a essa pergunta específica que você fez para mim, é assim, o seu curso é bastante didático, né? Ele é passo a passo, é orientado. Eu, ultimamente, não tenho me dedicado tanto quanto necessito a questão do tempo de tela, que você tinha falado, por exemplo, né? Porque a gente sabe que é fundamental acompanhar, né? Sobretudo quando você tem tempo livre. Lógico, nem todo mundo tem, cada pessoa tem uma reserva de horário. Isso é uma coisa que tem que se adaptar, obviamente, né? Em particular, como agora eu estou aqui com foco aqui em estudar aqui na Europa, então eu tenho acompanhado o mercado, sim, mas talvez não tão com a intensidade que eu queira. Por exemplo, a questão do índice mesmo aí, né, que a gente viu chegar aí nessa semana na casa dos 90 mil pontos e dar uma revertida. Aí eu devolvo a pergunta para você, né, em relação a o que a gente está conseguindo antever aí, sem querer ser muito político, né? Nessa questão aí, por exemplo, daqui para o final do ano no mercado, o que a gente consegue antever? Se é que a gente consegue antever alguma coisa do mercado? Pois é, isso. Adivinhar o futuro é meio complicado, né?
para eles saberem o que a Anitta falou ali da banda de Bollinger. Pois é. Por John Bollinger, há uns 40 anos atrás, já essas linhas amarelas aqui. Essas linhas amarelas, elas mensuram a volatilidade no ativo. Então, estamos com Vale, né, que era a antiga Vale do Rio Doce, que chamava, agora chama só Vale. Veja que essa banda está indo para cima e esta banda está indo para baixo. Então, abre o que a Anitta falou de boca de jacaré. Essas partes lúdicas vocês vão poder acompanhar direto no nosso curso. Vamos lá, então, para a pergunta do nosso amiguinho. Vou melhorar o visual para vocês aí. Estamos no diário, ou seja, cada rabisco desses aqui é um dia. Eu vou pular para o semanal, porque a pergunta do nosso querido Arthur é para longo prazo. Então, se eu quero longo prazo, o longo prazo eu tenho que olhar. Vamos lá. Estou aqui, neste momento, right now, com Vale, olhando desde 2015. Veja aqui, ó, 2015. Uhum. Então, aqui foi lá a nossa condução coercitiva do cidadão lá. Uhum. O Voldemort, né? Não dá nem para falar o nome. Pois é. Então, vou traçar um canalito aqui. Ó. Eita. Deixa eu diminuir. Aqui. Vamos traçar um canal para saber o que o gráfico está falando. A gente não sabe, né? Vamos ver o que o gráfico fala para a gente. Tivemos subidas muito abruptas no gráfico, logo no início daquelas notícias políticas. Então, ela foi quando estava formando esse canal, cada vez que dava uma paulada grande, ela ia proporcionalmente nos mesmos lugares. Então, ela ficou margeando essa alta aí. Quando começa a cair, o pessoal pensa, vai reverter. E vai reverter, uma coisa muito comum no mercado. Ficou andando, e está até agora, estamos em 2018, está até agora andando na parte de baixo do suporte do canal de alta. Está, neste exato momento, batendo cabeça no suporte do canal no semanal. Vocês lembram que eu falei que eu só quero saber de tendência vendo não só o canal, como também o high low de 13 períodos. É uma forma de ver, não quer dizer que vai acontecer isso, né? Mas a gente está trazendo a probabilidade para o nosso lado. Começou a cutucar o de 13, começou a cutucar o chão do suporte do canal de alta. Ou seja, se eu perder isso aqui, então, não é mais, vamos trazer isso para a parte prática. R$ 50, R$ 49, a Vale a R$ 47, ela sai desse canal de alta e passa, não quer dizer que vai cair, ela não tem mais a perspectiva de alta. Então, a gente começou a ficar fraco, e Vale é pesadíssimo. É verdade. É verdade. Então, a gente pode, por exemplo, vir fazer um teste na média móvel de 200. O que é essa média móvel de 200? A gente viu outro, se vocês se atentaram lá, mas ela estava na Vale e no dólar e no índice, a média de 200. Nada mais do que eu pegar as 200 notas que eu tirei na escola, dividir por 200 e faço uma média. Então, a probabilidade de acerto disso aí é muito grande. Então, aqui, se ela cair, muito provavelmente vai dar uma visitinha nessa querida aqui. Isso dá uma provável queda de quase 50% do preço que está hoje. Ou seja, Jacó, a gente está perto aí de furar aí esse fundo aí, como você bem falou, né, desse canal aí. E como a gente sabe que a Vale tem um peso considerável dentro do índice Bovespa, talvez isto aí seja um prenúncio, lógico, a gente tem que avaliar outros papéis, como Petrobras, Banco do Brasil, que são papéis pesados também, mas talvez isso aí seja um anúncio, ou pelo menos um forte indício, que na verdade a nossa Bovespa, né, que é o índice da Bolsa Brasileira, esteja fazendo, na verdade, agora a furar esse chão, né? Ou seja, que a gente
agora consiga valores mais baixos do que a gente tem no momento e, teoricamente, o mercado entraria, digamos assim, vendido, é isso? É isso mesmo. Então, eu tenho aqui alguns já estudos na Petrobras para vocês verem. Eu estou novamente no semanal, para que a gente possa ter uma visão de longuíssimo prazo. E nota que a Petrobras já está sentindo, ela furou a máxima anterior e está sentindo no mesmo local. Então, só que, diferentemente da Vale, a Petro, ela entrou na alta muito mais tarde. Então, aqui ela está mais alta do que a Vale. Ela demorou muito para engrenar. E essa queda foi muito forte também, agora em 2018 mesmo. Só que ela, para longo prazo, veja que ela está bem longe da média do high low de 13. Então, ela não está tão batendo cabeça assim para desabar, quanto está a Vale. Então, ela está segurando um pouquinho mais. Se nós diminuirmos mais ainda, deixa eu tirar o Bollinger para ficar mais clean aí para vocês. O Jacó também poderia mostrar também a questão do Banco do Brasil, né? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, tanto a Petrobras quanto a Vale, que você mostrou, tem aquele canalzão, né? Lá desde 2015, talvez o Banco do Brasil também tenha, né? Nessa ascensão, né? Sim. Eu estou com o Banco do Brasil aqui agora, de BAS3, e no semanal, batendo cabeça também, acabou de romper a última máxima, né? Isso também se deve pelos efeitos da eleição. Exato. E olha aqui a média de 200, para quem acha que não funciona, indicadores não funcionam, vocês vão ler, para quem está chegando agora no mercado, vão ouvir isso, o indicador não funciona. Tanto não funciona que adivinhou onde é que ela ia parar aqui. Ó. Exato. Chegou bem em cima, bem em cima. Exatamente ali, subiu. E aí alguém veio me dizer que não funciona, a vontade de dar um taco de beisebol na orelha. Mas e aí agora a gente tem que decidir se isso aqui vai continuar subindo, por enquanto nem o stop mínimo ele não pegou, tirar o stop máximo. Então ainda a Petrobras, ainda temos um viés de alta. Então isso significa que vai subir? Não significa nada. Significa que o gráfico está apontando para cima, não quer dizer que amanhã não vai cair. Agora, se a gente olhar o índice futuro, quer dizer, então, professor, que a gente está vendo aí que os principais papéis e o nosso índice tem aí acompanhado até também índices americanos, né, que estão nas máximas, né? Os índices americanos estão nas máximas também. Exatamente. Então, assim, no momento, eu falei para os alunos, a gente montou um curso de opções agora há pouco tempo, até para aproveitar essa volatilidade das eleições. Sem dúvida. Tem sido muito produtivo, o pessoal fez um trocado bem legal. E principalmente, o que eu mais adoro de tudo é que não perderam dinheiro, né? Então, isso aí é fantástico. O cara está no... Porque, poxa, mas peraí. O cara está ensinando Bolsa de Valores e está dizendo que está preocupado com o pessoal só não perder? Como é que é o negócio? Gente, Bolsa de Valores é como se eu entrasse no Convívio dos Leões, saísse ileso, nada me aconteceu. Então, se eu não ganhei nada, eu estou bem. É verdade. Porque quando acontecer, vai ser de eu ganhar legal, ganhar bem, né? Então, veja aqui, ó, o seguinte, a tendência de alta no índice também acontece. Eu já venho subindo há muito tempo com grandes variações, às vezes alguma coisa política aqui, né? Como essa semana que caiu 13 mil pontos em uma semana, e depois dá-lhe um catrapo de novo gigantesco, vai coincidentemente aonde? Lá onde não funciona, que é a média móvel de 200, coitadinho, adivinha as coisas, cai ali e começa a subir. Agora a gente está num pivô de alta, com grandes variações também, a 7 mil pontos em uma semana. É muita coisa. Então, assim, não adianta a gente adivinhar, a gente tem que... Aí a gente vai colar com o Denizão para ver os desempenhos dos ativos, das empresas, se ela está com dívida, se ela não está, se ela tem projeção de lucro, se ela tem ações na justiça, para poder saber se vai ficar para longo prazo. Agora, do modo jacominístico aqui, a análise macro tampouco nos importa, né? Porque a gente pode ser uma tendência de queda e a gente ganhar na alta, porque exatamente. A gente precisa de 15 minutos. E 15 minutos, 5 minutos, 2 segundos, 2 horas, não vai fazer a menor relevância daqui até o final do ano, de 2019, 2020. O day trade, ela te dá esse conforto de tu dormir todas as noites sabendo quanto é que tu tem lá
na tua conta, né? Sem problemas de acordar com surpresas, né? Antigamente, uns 10 anos, 15 anos atrás, tinha um jargão no mercado que dizia mais ou menos assim, dormir com a Xuxa e acordar com o Pelé. Né? O pessoal falava bastante isso antigamente. Aí a pessoa nem sabe mais quem é a Xuxa, que é o Pelé. Então, não se fala mais disso. Mas era muito comum, porque as notícias de um dia para o outro podem alterar toda a lucratividade que tu tem durante um período enorme. Né? Então, o day trade te dá essa tranquilidade. Ô, Jacó, e eu estava vendo aí a questão do chaveiro lá do tijolinho. Vim me lembrar lá da estratégia, né? Lá na nossa, lá do tijolinho, né? Explica melhor aí como é que é essa estratégia do tijolinho pro pessoal. Ele está sempre comigo aqui. Nós demos alguns para alguns alunos no início. O Matheus, lá, nosso fiel escudeiro, conseguiu, comprou na internet, distribuiu para alguns alunos, e daí um tempo, e eu não fiquei sem nenhum, né? Mas assim, o pessoal recebeu, e coisa de 2 meses, um dos alunos maravilhosos lá me mandou ele achou na internet e me mandou um tijolinho. Ele significa, é um símbolo nosso, que a gente significa o seguinte: todo passo, toda grande jornada inicia pelo primeiro passo. E todo grande castelo começa pelo primeiro tijolo. E se hoje eu não tiver feito o meu tijolo, não adianta eu querer fazer uma parede inteira, porque ela não vai ter sustentação, ela não vai ter base. E não adianta eu fazer uma parede hoje e não ter a devida estrutura, as vigas, e ela vai cair toda. Então, eu preciso que hoje eu garanta um tijolinho. Isso serve também de mnemônica, de gatilho mental, para que eu faça o meu tijolinho diário. A gente fala que um tijolinho por dia faz a vida sadia. É como se todos os dias eu fizesse um ganho, um troquinho pequenininho. Então, independente de, por exemplo, eu estou aqui no índice, e aqui a tendência é de alta, por exemplo, né? E aí, dentro do intraday, cada um desse aqui é uma semana. Mas supondo que dentro do intraday eu fiz isso aqui, ó. Na queda, inclusive, e fiz 300 pontos, por exemplo. Nossa, gente, 300 pontos no índice é uma coisa simplesmente maravilhosa. Com 20 reais, tu fez 100 reais. Entende? Então, é muito, muito recompensador, muito, muito bom o retorno que isso dá, independente da direção que o gráfico está indo. Eu preciso de lá dentro do dia saber fazer isso. E aí, esse tijolinho lá, ou esse fictício exemplo que eu dei de 300 pontos, eu não posso abandonar esse tijolo, ou o meu castelo não é construído nunca. Sem dúvida, Jacó. E o interessante não é nada, é que a gente falou aí, você falou em 300 pontos, mas talvez para quem é iniciante, não tenha entendido exatamente os termos, mas coloque, por exemplo, em questão de porcentagens para a gente ter ideia, porque como o Denis estava começando a falar aqui, a questão da poupança, a gente tem algo em torno hoje de 6% ao ano. Mas aí você está falando da estratégia do tijolinho, por exemplo. A gente está falando em quantos por cento? E, por exemplo, a gente está dizendo isso aí. A gente conversou sobre isso quando estava no momento do dólar. Deixa eu passar para vocês aqui. Dólar, tá aqui, dólar. Olha só, fica mais fácil de ver a porcentagem aqui. Pensa comigo o seguinte: um contrato, R$25. E a gente faça uma venda quando bateu, nesse exemplo que a gente estava dando aqui, ó, quando o candle, né, o preço aqui se torna vermelho e rompe o high-low, e aqui embaixo também está vermelho. O meu stop loss vai ser na escadinha, 4 pontos. Está maravilhoso um stop desse, maravilhoso. E olha, eu só vou. E aí a nossa operação aqui, exemplificadora, a gente vai sair por 2 motivos. O candle ou ficou verde, ou furou a escadinha. Ok? Vamos dar esse exemplo, vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Ô, Jacó, a gente não está conseguindo acompanhar a tela. Se você puder jogar lá, a gente agradece. Vamos lá. Isso aí, agora sim. Aí, queridão. Obrigado. Suponhamos o seguinte. Aqui está aquele momento onde a gente via que batia a cabeça, não ia. Quando o candle fica vermelho, eu posso pensar em venda. Quando aqui fica vermelho, eu posso pensar em venda. Quando aqui ficou vermelho por cima do verde, eu começo a pensar em venda. E aí rompe o high-low aqui, ó, essa escadinha verde, eu meto bala aqui. Certo. Nós vamos ter 2 opções
de sair da nossa operação. Ou seja, o índice indicou, vamos entrar na venda, é isso? Vamos entrar na venda. Não interessa mais o preço da banha. Não certo. Interessa se saiu guerra nuclear na Argentina, se o Trump falou que não vai dar dinheiro para os artistas, se o outro falou que é fascista. Nada disso nos interessa. Só interessa a cor. Só isso nos interessa. Tá? Então, ficou vermelho, rompeu a escadinha. Aqui está vermelho, lá está vermelho, eu mando bala aqui. O meu prejuízo máximo vai ser aqui. E eu vou sair da operação a hora que romper a escadinha de novo ou o candle ficar vermelho. Certo. Então, poder-se-ia ter saído aqui, quando ficou verde, com 17 pontos. Ou aqui, quando furou a escadinha, com 10 pontos. Então, meu querido Portuga, tu que é um homem dos estudos, se com R$25, certo, eu fiz 10 pontos, eu tenho R$250. Concorda comigo? Sem dúvida. Correto. Então, R$25 durante R$25 durante 1 hora e 10 minutos se tornaram R$250. Ou seja, multiplicou por 10, né? A gente tem 1000% aí nessa operação de 1 hora, né? 1000% decuplicou 1000% em 1 hora e 10 minutos. Ou seja, nem um cara em 100 anos de poupança conseguiria uma coisa de 1 hora e 10 minutos. Para nós, a renda fixa é conversa fiada. A nossa, não é que assim, o Jacó está desincentivando a renda fixa. Não, eu acho a renda fixa maravilhosa. Eu acho que todo mundo tem que ter a sua maior parte do capital lá. Né? Deixa eu mudar para a minha lata aqui. Que é o seguinte, para deixar isso bem claro para você. A renda fixa é necessária. A renda fixa ela é questão de vida. Ela vai te dar segurança e teu capital não vai sumir. Então, como tu vai particionar isso, aí é um gerenciamento pessoal e a gente pode até dar uma orientada, e o Denis e o Portuga aí são maravilhosos nessa área também. Tu pode deixar lá, por exemplo, 80% numa renda fixa, ou fazer uma carteira de ações, ou tu tem parte nos imóveis, tu tem fazenda, tu tem que ter alguma coisa que não vai perder, porque aqui também perde. Eu estou dando um exemplo que ganhou. Exato. Agora, lembra que ali o nosso prejuízo máximo estava 4 pontos? Uhum. Então, eu poderia ter perdido R$40. Né? Então, olha o ganho. Se eu posso perder 40 para ganhar 250, poxa, maravilhoso. Sendo que ainda tínhamos uma outra opção, que era lá quando o candle ficou verde, que era ganhar 17 pontos. Então, nós iríamos multiplicar o nosso capital por 17, não, aí não seria 17, por mais ou menos 15 vezes. Que, nossa, é um ganho que tu precisaria de 10 anos ou mais numa renda fixa para dar esse capital aí. Quer dizer, então, professor, que pelo nosso método, né, pelos nossos índices aí, que o senhor bem mostrou aí, os índices que o senhor desenvolveu ao longo desse tempo, quer dizer, então, que na operação, isso que fique bem claro, né, particular para as pessoas que estão iniciando, né, que talvez seja uma boa parte da nossa audiência hoje, é que quando a gente entra na operação, a gente já tem que ter ciência e ter do possível stop, tanto em cima quanto embaixo, ou seja, tanto da perca quanto do lucro, né? É isso mesmo. Perfeita a sua análise. Quando eu entrar... E assim, é na nossa vida, né? Qual é o prejuízo? Eu sou Uber. Qual é o meu prejuízo máximo? Se eu tenho seguro, perdi o carro, vai ser o preço do seguro. Se eu não tenho seguro, perdi o valor do meu carro. Então, quando eu vou trabalhar, eu já sei qual é o meu prejuízo máximo e o meu lucro máximo. O Uber vai tirar lá R$200 por dia, $200 por dia, dependendo do país que tu trabalha. Então, tu já sabe o que tu pode perder e o que tu pode ganhar. Na Bolsa, tem-se essa ideia, né? Tem-se a ideia. Não é que exatamente isso, mas tem sim, até porque é uma renda variável. Uma outra coisa que, para nós fecharmos aqui com chave de ouro, certo. Uma pergunta que vocês não fizeram, mas é muito comum os leigos fazerem, e eu tenho certeza que o pessoal em casa está perguntando e pensando isso. Quanto é que ganha um trader? Pois é. Quando nós iniciamos na vida de trading, eu fiz essa pergunta para alguns traders antigos e nenhum soube me responder.
E eu chegava a ficar nervoso com isso, porque como que não sabe? Impossível não saber. Tu não sabe se ganha 10 mil ou ganha 100? Como? O cara tá me enrolando, né? Conversava muitos anos depois, conversava com outro camarada, tipo, vem cá, e aí? Dá aquela conversadinha, aquele migué, né? E aí, como é que funfa, né? Aí o cara também escapa pela tangente e não fala nada. Mas que raio, quanto é que ganha? Então, à medida que eu fui me tornando mais consistente, vendo, acompanhando aí mais de 1.000 pessoas, uns 2, 3 mil pessoas aí, ensinando, conversando, trocando ideia, ninguém sabe. Então, essa pergunta que tu quer saber quanto é que ganha, ninguém sabe, porque a renda é variável, e isso se justifica. A renda, ninguém sabe, pessoal. Ninguém sabe se o desempenho da Petrobras no ano que vem vai ser muito bom, e mesmo para quem é buy and hold, vai ganhar 15% ou 50%. Né? Ninguém sabe se amanhã, nesse exemplo fictício que eu dei aí, ou vocês viram ao vivo, né? Eu poderia ter saído no prejuízo, e aí eu sou uma pessoa... eu sou um péssimo trader, sairia lá, por exemplo, com R$ 2.800 negativo. Nossa, o cara não sabe nada, perdeu 2.800 no dia. Nossa, que doente. Eu não vou entrar nesse negócio. Não, mas eu operei pesado, a favor de tendência, com a probabilidade para o meu lado, e ainda assim eu poderia ter tomado aquele stop. Agora, se eu tenho na minha conta, a minha conta toda é R$500, poxa, eu vou operar 2 mini contratos, meu prejuízo máximo vai ser R$40 ou R$80 e parei. Não posso operar mais do que isso. Então, eu sei o meu ganho, sei a minha perda, e aí, mesmo que eu seja já não ciante, mas opere todo dia, já sabe o que eu esteja fazendo, os meus ganhos, por exemplo, ser R$100, R$200, é uma coisa bem plausível. Ou seja, o professor fala não só entrando na operação para a gente ter uma estipulação, né, já de uma entrada, de uma saída, de um stop loss e um stop gain, já que seja proporcional ao capital, como também o gerenciamento das operações diárias e semanais, né? Isso é muito importante, saber nesse gerenciamento quanto é o máximo na semana que eu posso perder. Então, por exemplo, acontece de a gente, por nervosismo, como vocês viram ali ao vivo, que eu poderia ter saído no prejuízo, escolhi, estou perdendo azar. Parei, vou sair fora perdendo para não perder mais ainda. Isso é uma possibilidade. E aí eu teria fechado o negativo aqui e não frente de vocês. Então, e se eu me destino a perder no máximo, eu me permito perder no máximo R$5.000 na semana. Então, se houvesse batido ali R$5.000 negativo, eu já não operaria nem... Essa semana todo mundo ia operar, porque deu o meu máximo semanal, ou meu máximo mensal, por exemplo. Isso é claro da realidade de cada um. Agora, independente de quão rico você seja aí na sua casa e venha para o mercado de capitais, não importa o tamanho da sua conta. Primeiramente, você deixa o seu capital guardadinho, num lugar seguro, porque primeiro tem que aprender a operar, para depois operar pesado. Exato. Sobre risco de perder todo o capital, não é isso? Nós temos um colega que foi meio... Ele nos permite que use o exemplo, porque é só ele que deu esse valor específico, deu R$1.340.000 perdidos e nos acompanhava quase 1 ano e meio. E disse, Jacó, vou fazer teu curso. Jacó, aí a gente fez uma Black Friday. Aliás, vai ter Black Friday aí daqui a pouquinho. E vai ter uma Black Friday, não sei o quê. Isso foi em 2016. Aí não fez. O curso na época acho que era 1.500, uma coisa assim. Aí depois subiu para 1.700. Aí não fez. Aí um dia ele falou assim, pô, Jacó, tá 2 e cacetado o teu curso. Aí eu digo, pois a equipe está crescendo, a quantidade de material e de suporte está crescendo e tal, é a demanda, né? Aí, eu disse, mas vou fazer. E só nessa de vou acompanhando e tentando pegar alguma coisa no YouTube. Depois, o dia que perdeu quase tudo, a conta dele ficou com R$5.000. Ou seja, professor, ele não fez o gerenciamento, né? Perdeu tudo. Ele não fez o gerenciamento, né? Ele não fez gerenciamento. Sem gerenciamento. Assim, o grande detalhe é que a gente ganha dinheiro e a gente sempre acha que amanhã vai ser um novo dia. Para tudo é assim. Amanhã é um novo dia. A gente tem essa coisa, esse mantra até da linguagem neurolinguística. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. Beleza, aí eu perco hoje, vou amanhã é um novo dia, perco de novo. Amanhã é um novo dia, perco de novo.
poxa, mas até quando? E aí Einstein batia muito nessa tecla, né? De quem faz as mesmas coisas não pode oferir resultados diferentes. Sem dúvida, seria loucura, né? Inclusive. Seria loucura. Professor, tem uma pergunta aqui do Renato Petrala, que ele diz o seguinte, é uma pergunta bem específica. Ele pergunta assim, qual é o cálculo para saber sobre seu lucro com relação à incidência de impostos sobre a aplicação financeira? Se paga, quanto é que paga, como é que é isso? Como é que se dá essa relação? 20% no day trade e 15% no swing, ou position. Então, assim, se eu fiz um negócio hoje, saí hoje, paguei 20%. Certo. Ganhei R$100, 20 é da receita. Entendi. Agora, foi para swing, aí é um pouquinho mais barato, é 15% em relação aos negócios, desde que os lucros não ultrapassem R$20 mil. E o professor podia explicar assim, a diferença, talvez alguns leitores, algumas pessoas que estejam escutando não estejam entendendo exatamente, que o day trade que é aquela operação, como o professor falou, que abre e é fechada no mesmo dia. O day trade seria uma coisa maior, é isso? O swing e o position seria, aquilo a gente está com, vou trocar para vocês aqui a tela. Vou botar Petrobras. Então, suponhamos, aqui eu estou nos 5 minutos, eu vou botar nos 60. 60 minutos. Então, o pregão, essa linha aqui divide o último pregão. Se eu houvesse aqui que ficou verde, e aqui a linhazinha verde passou para cima, e aqui rompe o high-low, eu tivesse comprado ali, ganhei aí quase 1% em Petrobras até o final do pregão. Certo? Esperei, fiz essa operação, ganhei 1% em Petrobras no dia. Certo. Ok. E esse 1%, dependendo do tamanho que eu tiver, eu já vou pagar relativo a day trade, porque eu entrei aqui, eu esperei 7 horas para fazer uma operação de menos de 1 hora. E essa operação de 1 hora me deu 1%, e esse 1% vai ser relativo ao tamanho do número de contratos que tu tem. Isso pode ser R$100 ou pode ser R$100 mil, por exemplo, ou R$1 milhão. Então, tu vai pagar imposto de renda sobre isso aqui, 20%. Agora, vamos elucidar a sua pergunta. Se eu vendi Petrobras aqui, quando rompeu o high-low e ficou vermelho aqui, vermelho lá, vermelho aqui, e o meu stop é na escadinha, não fui estopado ainda. Então, na pior das hipóteses, se Petro continuar subindo e eu for estopado lá na escadinha, eu vou ganhar no swing 7%, por exemplo. O que é o swing? Por que swing? Porque eu estou ficando posicionado 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias úteis de pregão. Então, eu estou carregando para mais de um dia, uma semana ou mais, já é swing trade. Então, o imposto de renda aqui não é 20. O imposto de renda aqui é 15. Certo, interessante. Agora, me permite uma pergunta, professor. Veja bem, essa questão existe realmente, como você acabou de dizer, 2 taxas, né? De 20 no day trade e um swing de 15. Mas é que tá, eu só vou pagar imposto sobre o que eu ganho, se eu tiver prejuízo, eu posso abater, como é que se dá isso? Como é que faz para pagar isso aí? Tem uma data? Como é o método? Se eu puder explicar isso aí pra gente. Os recolhimentos são mensais, até é possível fazer anual, mas os recolhimentos são mensais e tu abate a perda, tu abate do ganho. Então, se eu ganhei 1.000, eu paguei relativo a 1.000, no outro mês eu perdi 1.000, eu abato do último 1.000 que eu ganhei. Então, eu não vou pagar e vou abater o ganho em relação à perda. Tem essa benesse aí também no mercado. Certo, professor. Tá ok. Agora a nossa live já está bem estendida. Fechamos agora para as conclusões finais aí com o senhor. Bom, eu agradeço a presença de todos. Hoje nós conseguimos abordar muita coisa. A gente deu praticamente um mini curso aqui de Bolsa de Valores. E agradeço a presença de todos de coração e que isso sirva para te levar não só das partes emocionais, das partes do mindset, como também para facilitar os teus investimentos, as tuas tomadas de decisões. Para quem quiser estudar com a gente, é só digitar aí meutrade.com. Olha lá, meutrade.com. E vocês vão ter, já tem lá direto, já cai no curso, já tem como é o curso, como é que faz, o que não faz, como é que paga, quanto custa. Já dá para desenrolar tudo por lá e começar amanhã a estudar. Pode começar amanhã.
não precisa esperar os astros se alinharem ou aquele velho marketing de porra, porque as últimas vagas estão encerrando. Isso aí o marketing deixa para os outros. A gente quer que os traders aprendam a operar. Neutrade.com.br, vocês vão ter um suporte H24/7 e não tem tempo para acabar. E o suporte, vocês vão fazer parte da nossa família, vai ser uma coisa maravilhosa. E agradecer essas duas pessoas espetaculares, o Denis e o Arthurzinho, são não só traders também, como investidores, e investidores até de longo prazo, têm um conhecimento técnico absurdo, são pessoas fantásticas, eu agradeço profundamente o espaço, e um beijo no coração de vocês dois e de todo mundo que está em casa. E dessa pequenininha aqui, depois vem aqui. Era isso que eu ia dizer. Eu disse, eu não posso terminar essa live de forma alguma sem rever a nossa querida Anitta. Oi, Anitta. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Você sabe que você é candidata a ser a mulher mais rica do Brasil. Sou? Sim. Legal. Você sabe por quê, meu amor? Porque quando um investidor ou uma investidora, ou um potencial investidora como você, entra na bolsa com a sua idade, ela vai se beneficiar dos juros compostos, que é a maior força motriz do universo, dita por Einstein, o físico alemão Albert Einstein, formado aqui na Suíça, em Zurique, que criou a teoria da relatividade e nos contou que a força dos juros compostos vira bola de neve, juntando dividendo com capital, e vai criar uma fortuna imensa para você quando você for uma mulher formada, quando você formar a sua família, e o seu pai será lembrado por nós como um herói por ter colocado você tão cedo nesse mundo mágico da alta finança. Era isso que eu queria te dizer, viu, meu amor? Estou muito feliz de te rever. Obrigado. Eu que agradeço vocês aí. Obrigado, pessoal de casa. Valeu. Professor, muitíssimo obrigado. O meu coração inteiro, olha, aí para agradecer essa sua disponibilidade, tá bom? Eu espero que nós possamos nos ver logo em breve, que eu possa ir fazer uma visita e vê-los assim pessoalmente, que vai ser muito legal, tá bom? Por favor. Arthurzinho também, manda bala. Ó, o Arthur também está convidado para ver aquele condomínio maravilhoso, aquela piscina paradisíaca que ele mostrou para nós. É só marcar. Muito obrigado, queridos. Valeu, um abraço. Beijão, Anitta. Beijão, tchau. Valeu, um abraço.